paz, é a busca pela força, porque muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis, delicados, que fazem parte do nosso processo evolutivo. É uma situação comum, principalmente nos nossos tempos atuais, em que nós estamos nesse processo de transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Então, esse instante em que nós nos encontramos é um instante mais turbulento, é um instante que vai exigir de nós um pouco mais de esforço para que a gente se mantenha equilibrado, saudável, para que a gente consiga estar mais em contato direto com o Criador. E esse contato, essa ligação, esse sentimento que nós estamos buscando, ele só pode ser encontrado através da busca da vivência dos ensinamentos de Jesus. É impossível nós encontrarmos a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, se nós estivermos distanciados desse caminho do Cristo. O mundo, às vezes, pode até nos oferecer uma paz passageira, uma felicidade efêmera, mas aquela felicidade real, aquela tranquilidade e aquela certeza de que nós somos amparados a todo momento, só a vivência no Evangelho do Cristo é capaz de nos oferecer. E nessa noite de hoje, nós vamos comentar um versículo que está no Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho especial. Ele é diferente do Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas. Esses três são chamados evangelhos sinóticos, porque você consegue observá-los pelo mesmo ponto de vista. E João não. João é um evangelho à parte. Em João estão as maiores falas, as maiores pregações de Jesus, os maiores diálogos. Então, os conselhos que muitas vezes nós precisamos, eles se encontram ali, no Evangelho de João. Aquelas respostas que a gente muitas vezes está buscando, ali no Evangelho de João, Jesus está falando conosco. Cada um dos outros três tem suas próprias características, mas desse de João é um diálogo de Jesus com a gente. E nesse capítulo que a gente vai pegar hoje, trazer algumas partes para a gente ir comentando, Jesus começa preparando os seus apóstolos para as dificuldades que viriam. Ele já sabia por tudo que ele ia passar, pela traição, pelo julgamento, pela crucificação. Ele já tinha esse conhecimento. E ele veio esclarecer os seus apóstolos acerca disso, preparando o espírito deles e tentando demonstrar que nada do que fosse ocorrer dali para frente estava fugindo aos planejamentos de Deus. Porque nos momentos de dificuldade, a gente muitas vezes se pergunta, né? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não é capaz de fazer nada? Ele está vendo. Ele pode fazer. Mas se permite que essas situações cheguem até a gente, é porque alguma lição nós vamos tirar e algum proveito para o nosso crescimento nós vamos ter. Então Jesus começa dizendo para os seus discípulos que eles não se escandalizassem daquilo que iria acontecer com o próprio Cristo e com eles mesmos. Porque Jesus faz uma espécie de previsão das dificuldades que os seus discípulos enfrentariam após a sua partida. Ele diz o seguinte: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer um que matar os cristãos
cuidará que está fazendo um serviço a Deus. Então ele já estava prevendo todas as perseguições que os seus discípulos enfrentariam após a sua partida. Ele já estava preparando-os para essas dificuldades. E ele continua assim: e isto vos farão, essas perseguições, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. E ele continua: mas eu tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar essa hora, vos lembrei que eu já tinha dito. Para quê? Para que eles não imaginassem que estava tudo perdido. Para que eles tivessem a consciência que o controle da situação estava nas mãos do Cristo, nas mãos de Deus. E muitas vezes nós, diante de alguma dificuldade, já nos desesperamos e imaginamos que está tudo perdido, que nós não teremos uma saída, que Deus não está vendo, que Deus tem sido injusto com os nossos, diante dos nossos sacrifícios, das nossas tentativas de melhora. Mas esses apóstolos, após a crucificação, foram defrontados com uma enorme quantidade de dificuldades, incontáveis dificuldades. E nem por isso se sentiram abandonados, se sentiram esquecidos pelo Mestre. Eles tinham a plena certeza que Jesus estava ao seu lado, fornecendo aquela força, fornecendo aquela serenidade que muitas vezes a gente pode observar nos romances de Emmanuel, quando a gente lê, por exemplo, Paulo e Estevão. Paulo era um homem de sucesso, era aquele ser que era o orgulho da sua raça, era bem-sucedido, era bonito, era jovem, era saudável, era rico, era poderoso. Tudo que o mundo poderia oferecer de bom, o mundo tinha oferecido a ele. Todas as oportunidades tinham sido dadas a ele. Mas uma coisa lhe faltava: a tranquilidade, a paz, aquela serenidade nas atitudes que ele observava, por exemplo, quando via a pregação do Estevão na Casa do Caminho. Aquela serenidade, aquela confiança, ele não conseguia atingir. Embora fosse extremamente religioso, cumpridor dos deveres da sua religião, ele não conseguia, com aquilo, atingir o grau de tranquilidade que o Cristo já tinha fornecido aos seus seguidores. E por que eles tinham essa tranquilidade? Pelo mesmo motivo que nós, hoje, podemos nos sentir privilegiados e, diante de todas as dificuldades, temos a certeza que elas são muito pequenas e muito passageiras. Porque Cristo trouxe para eles a boa nova, que nada mais é do que a certeza de que nós não acabamos quando nós morremos. A certeza da vida eterna. Todos os seguidores do Cristo tinham esta certeza, embora naquela época não fosse dado a eles conhecer com exatidão os mecanismos. Eles não conheciam os processos que hoje o Espiritismo vem explicar e demonstrar de forma clara, lógica, objetiva, como é um processo reencarnatório, como funciona a lei de causa e efeito. Isso naquela época eles não tinham conhecimento. Foram questões em que Jesus mesmo explicou para eles nessa passagem que nós estamos discutindo na noite de hoje. Que por ora eles não tinham condições de saber com mais detalhes desses processos. Eles não tinham ainda a maturidade espiritual, aquela bagagem mínima para compreender esse processo.
era necessário que o tempo se passasse, que as experiências na matéria fossem preparando esses espíritos para que, mais tarde, com a vinda do Consolador, a gente pudesse entender como funciona. Mas naquela época eles já tinham essa certeza, que nada acabava com a morte, que o espírito continuava em algum outro lugar e que ele seria tanto mais feliz, tanto mais realizado, quanto ele tivesse seguido aqueles ensinamentos do Cristo. E era esta certeza que dava a Estevão aquela tranquilidade diante de um tribunal que o acusava, diante da sua condenação ao apedrejamento. Após o seu apedrejamento, quando foi retirado ainda com vida e encontrou ali a sua irmã e foi capaz de perdoar o seu algoz, o próprio Saulo, que depois se tornou Paulo de Tarso. Então, ali naquele último momento, aquele olhar e aquela fala de perdão que Estevão demonstrou para com Paulo incomodou a ele profundamente. Porque o que aquela religião, o que aquele suposto Messias veio trazer para aquela gente, que era capaz de conceder tanta paz, tanta certeza, tanta confiança, ao ponto deles se entregarem ao martírio, jubilosos, felizes. É essa a paz que nós precisamos aprender a buscar. E alguns caminhos já são dados pelo Espiritismo através de inúmeros textos de Emmanuel, que vai desdobrar para a gente essas lições do Evangelho que às vezes podem parecer um pouco incompreensíveis. Kardec vem explicar muitos pontos, Emmanuel vem explicar outros. E Jesus continua na sua preparação para esses acontecimentos que os seus apóstolos passariam, dizendo assim, um pouco mais abaixo, nessa passagem em João: naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto ao Pai. Então ele vem nos dizer que vai chegar um momento em que a nossa relação, a nossa intimidade, a nossa ligação com o Pai vai ser tão profunda que não necessitará desse intermédio de Jesus rogando ao Pai para que os nossos pedidos sejam atendidos. Porque nós seremos capazes de romper com essas barreiras que às vezes nós sentimos, com essa dificuldade que às vezes temos nos momentos de aflição, de elevar o pensamento a Deus e fazer uma prece, fazer um pedido. Pedir o socorro. Às vezes as dificuldades são tão grandes, às vezes as provas que nós passamos aqui nos deixam tão desorientados que falta aquele ambiente íntimo para que a gente consiga fazer uma prece e sentir a presença do Cristo ao nosso lado. E aí é nesse momento que nós temos que colocar alguns passos, talvez antes dessa prece, para que a gente consiga essa sintonia. Fazer uma leitura edificante, pegar uma página, ler com calma, com atenção, preparando, serenando o nosso espírito, para que depois a gente consiga esse passo além, essa sintonia mais profunda com o Criador. Um passinho de cada vez. Ou contemplar a natureza, ou ouvir uma música que me acalma, que eleva. E aí sim, serenando os corações, a gente poder direcionar
a nossa prece para o alto. E já no finalzinho desse capítulo de João, Jesus chega nos comentando da seguinte forma: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai estará comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele encerra esse capítulo com essa fala belíssima, mas a gente fica se perguntando, como assim vencer o mundo? Talvez naquele momento, logo após essa fala, logo após a crucificação, aqueles que o seguiam, eles podem ter ficado sem entender como que Cristo venceu o mundo se ele foi crucificado. Se ele partiu do mundo na condição mais humilhante que era possível para aquela época. Porque a crucificação não era uma condenação comum. A condenação comum do povo judeu era o apedrejamento para aqueles que cometiam alguma falta prevista na lei. Mas a crucificação não. A crucificação era para os malfeitores, para os ladrões, para aqueles indivíduos criminosos. E ela se dava nas condições mais vexatórias que a gente pode imaginar. E Cristo partiu dessa forma, como um criminoso, como um homem vulgar. E mesmo assim afirmou ter vencido o mundo. Porque naquele instante ele legava para a humanidade o maior exemplo de amor que nós podemos imaginar. A lição do perdão, ele deixava para a gente a certeza de que a morte é apenas uma passagem, uma mudança de roupa, porque ele, na sua ressurreição, mostrou para a gente, através da sua materialização diante de todos os seus discípulos, que não existe morte, que não adianta a gente tentar fugir do problema, porque essa saída por essa porta não existe. A única saída é a gente enfrentar a dificuldade de frente e buscar, quando necessário, a ajuda em Cristo. E existe uma frase interessante que o Emmanuel vem trazer para a gente, muito encaixada aqui nesse contexto. Ele diz para a gente que quem pretende conquistar o mundo mostra por isso não ter conquistado a si mesmo. E é uma frase que a gente pode refletir durante uma noite inteira, uma vida inteira. Porque é aquilo que nós estamos buscando para a gente. Que tipo de conquista? Como eu quero deixar esse mundo? Eu quero deixar nas glórias do mundo ou eu quero deixar nas glórias do Cristo? Quando o mundo externo se sobrepõe àquele mundo íntimo, aquele mundo interno que eu preciso construir dentro de mim, quando as coisas de fora são mais importantes, têm mais peso, provavelmente eu vou vencer no mundo. Provavelmente, pela minha dedicação, pelo meu esforço, eu vou sair do mundo como um vencedor, uma vencedora. Com sucesso, com conquistas, com bens, com prestígio ou com poder. Mas, se, em contraponto, o meu mundo interno falar mais alto do que tudo que está à minha volta, eu vou sair do mundo como tendo vencido o mundo. As suas dificuldades, as suas tentações,
os meus próprios desafios, as minhas limitações, os meus defeitos. É isso o que nós viemos buscar aqui. Quando nós planejamos a nossa volta, nós traçamos um roteiro que nos levaria, se bem cumprido, a degraus acima na nossa escala de evolução. Mas para isso, o olhar principal deve ser para dentro. A busca, a conquista, o controle deve ser interno e não externo. Porque quando a gente tenta assumir o controle, muitas vezes nós vamos nos sentir frustrados. Porque nós somos incapazes de controlar todas as circunstâncias que podem nos afetar. Tem pessoas que se sentem tristes, desanimadas, porque está chovendo. Eu tinha programado de fazer um passeio e choveu. Aí aquilo me abate. Outras sentem-se tristes por não conseguirem determinado objetivo, esquecendo que nós nunca teremos o controle das coisas externas. O único controle que nós podemos exercer com totalidade, com segurança, é o controle de nós mesmos. Quando nós não temos esse controle, o mundo nos leva para onde ele quer. E muitas vezes nós somos jogados contra as rochas, ou nós podemos ser atirados no precipício, porque não temos nenhum controle daquilo que é fundamental. O controle de nós mesmos, das nossas emoções, das nossas reações diante das dificuldades. Quando Jesus vem dizer que ele venceu o mundo, ele está nos dizendo que o mundo já não fascinava, que não exercia influência sobre ele, que ele estava acima disso daqui. E é isso que a gente tem que buscar, estar acima. Não deixar de fazer parte do mundo, porque nós estamos aqui para viver, nós precisamos buscar viver da melhor forma possível, mas esse não deve constituir o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo é olhar para dentro, é ter o controle de si mesmo. E não tentar abarcar tudo e controlar tudo à nossa volta, porque isso não é permitido. Nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder. Agora, nós podemos nos preparar para lidar com as dificuldades que virão, se fortalecendo, se conhecendo, sendo capaz de prever as reações em determinadas situações e controlá-las. Evitar maiores problemas que podem chegar com o nosso descontrole, com a nossa raiva, com a nossa dificuldade de perdoar, com a nossa dificuldade de aceitar as circunstâncias. Isso nós podemos. É esse tipo de domínio que nós cristãos temos que buscar. Não o domínio do mundo, mas o domínio do nosso mundo íntimo. Não buscar o controle daquilo que não nos é permitido, o controle do outro, da vida do outro, mas o controle de cada um de nós. E às vezes nós, diante das dificuldades, ou diante desse desejo que a gente carrega em si, de fazer o melhor, todo mundo que está aqui já tem um conhecimento, já tem uma bagagem, já viveu inúmeras vidas, e nós sabemos o porquê estamos aqui. Nós já temos consciência da oportunidade que foi nos concedida, do investimento que nós recebemos. Porque muitos de nós estamos aqui hoje recebendo uma moratória. Nós estamos aqui no Brasil estagiando, conhecendo a doutrina espírita, nos fortalecendo, buscando adquirir sementes
Porque provavelmente na nossa próxima existência, nós não estaremos aqui de novo. Nós estaremos espalhando essas sementes por toda a parte do mundo. Mas, se nós não amealharmos sementes que sejam capazes, depois, numa próxima existência, de estar com a gente, de nós distribuirmos essa semente nos solos, essas sementes germinarem, florescerem, frutificarem, nós vamos perecer de fome espiritual. Porque dificilmente todos nós que aqui estamos vamos renascer com a bênção de conhecer a doutrina espírita aqui no Brasil, em Minas Gerais. Nós não fomos colocados aqui à toa. Nós não estamos num lugar qualquer. Nós estamos no lugar mais privilegiado que nós poderíamos imaginar. Porque hoje a gente é capaz de saber e entender com profundidade qualquer coisa que a gente queira. Se não aqui dentro da casa espírita, nos livros, nas palestras online, nos seminários. O conhecimento está à nossa volta com fartura, com abundância. Nós só precisamos buscar e guardar essas sementes, porque elas nos serão úteis no futuro. Agora, muitos estão aqui, começam a enumerar as circunstâncias difíceis que ele encontra no caminho. Emmanuel tem um texto no livro Palavras de Vida Eterna, em que ele fala o seguinte: Jesus asseverou perante os seus discípulos: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é importante enumerar as circunstâncias difíceis em que ele se encontrava quando proferiu essa frase. Ele era alguém que, no conceito do mundo, não passava de um vencido vulgar. Ele sabia que ia entrar numa amarga solidão. Ele já tinha consciência de que não havia sido e que não seria compreendido pelos seus seguidores tão cedo. Ele foi incompreendido e continua incompreendido em muitos casos até hoje. Ele não ignorava que os adversários haveriam de assaltar aquela comunidade que se formaria dos cristãos e que o pior, esse assalto se daria através de um amigo que foi invigilante, que não entendeu a sua mensagem. Então ele já se dirigia aos companheiros anunciando que eles se dispersariam, que ele seria malquisto pela maioria, perseguido, seria traído, que ele não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Ele estava a poucos passos da morte, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Emmanuel vem concluir esse texto da seguinte forma: quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria um conquistador inesquecível. Batido, passaria à condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque todos os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. E isso nós temos a certeza que Jesus conseguiu, senão não estaríamos aqui. Só que muitas vezes, para que o Cristo possa, de fato, entrar na nossa vida,
se manter e fazer a nossa renovação, nós precisamos passar por algumas dificuldades. Não que tenha que ser assim. Vamos voltar no exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi chamado pela primeira vez pelo Cristo ao assistir à pregação de Estevão na Casa do Caminho. Naquele momento ali, era como se Jesus o convidasse para o ministério. Mas ele virou as costas e não ouviu. E mais uma vez Jesus o chamou. Quando Estevão, após ser apedrejado, mantinha aquele olhar de serenidade e perdoa Paulo, ali mais uma vez Jesus estava chamando. Mas ele também não quis atender. E uma terceira vez Jesus o chamou. Quando ele vai buscar a sua noiva, depois de 8 meses afastado dela, e descobre que ela tinha se tornado cristã. Ali, naquele momento, Jesus o chama novamente, mas ele decide não atender. Pelo contrário, ele parte buscando se vingar daquele que teria convertido a sua noiva. E aí, no meio do caminho, Jesus aparece para ele e faz o convite direto, através da pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele tem a certeza que aquele Cristo que havia se colocado em seu caminho tantas vezes era o Messias que ele esperava. E a partir dali ele vai dedicar a sua vida ao Cristo, tendo que abrir mão de tudo. Ele já tinha perdido a noiva, e ali perdeu o seu trabalho, o seu prestígio, a sua fortuna, a sua família, os seus amigos. Mas será que precisava ser assim? Quantas vezes o Cristo nos chamou e nós não atendemos? Nós estamos esperando o quê? Nós estamos esperando que Ele venha através da dificuldade, através da dor. Porque quando nós estamos em dificuldade, a primeira pessoa que vem à nossa mente é Jesus. Porque quando os apóstolos saíram de uma margem do Mar da Galileia, Jesus propôs que eles fossem para a outra margem, Jesus adormeceu no barco. E ali no meio do caminho, armou uma tempestade e o barco já estava se enchendo de água. E eles tiveram muito medo, porque realmente estavam em perigo. E ali naquele momento, o que eles fizeram? Acordaram no Cristo que estava dormindo. E é assim que a gente faz. Nós acordamos o Cristo quando nós estamos em perigo. Aí nós nos lembramos da oração. Aquela oração verdadeira. Não aquela que às vezes a gente faz automaticamente todos os dias antes de dormir. Mas aquela prece de colocar as nossas vidas nas mãos dele. Porque só ele pode controlar a tempestade das nossas vidas. O que está externo, nós não temos o poder de controlar. E aí, quando nós despertamos o Cristo dentro da gente, pode ser que a tempestade se acalme, mas pode ser que não. Pode ser que as lutas continuem. Mas, pelo fato dele estar acordado dentro de nós, nós não vamos sucumbir. Nós vamos conseguir passar por aquela tormenta sem que o nosso barco vire, sem que nós venhamos a cair no mar, sem que a gente morra afogado. Agora, será que todas as vezes é necessário a gente passar por essa tormenta? Se nós estamos passando por essa tormenta, vamos voltar um pouquinho o nosso pensamento e vamos ver quantas vezes ele já nos tinha chamado antes de enviar para a nossa vida essa dificuldade, esse obstáculo, essa prova. Quantas vezes
Nós fomos convidados à mudança de postura, de atitude, antes de passarmos por essa dificuldade. E nós postergamos. Tá cedo, eu sou jovem. Lá para frente eu preocupo com isso. Mais adiante eu trato esse problema. Desprezando o maior patrimônio que nós possuímos. Aquele talento celeste que Deus colocou em cada um de nós. Uns podem até ter recebido 5, outros podem ter recebido 2, 3, mas com certeza todos nós recebemos esse um talento, que é o tempo. E por mais que a gente tenha a eternidade, se nós queremos ser felizes, é indispensável que a gente comece a construir essa felicidade agora. Porque os problemas, eles têm data certa para acabar. Sabe quando é a data? Quando acabar a origem deles. E sabe qual é a origem? As nossas imperfeições. É o nosso orgulho, é a nossa vaidade, é a nossa ambição, é o nosso egoísmo. É essa a origem dos nossos problemas. E essa origem, ela está arraigada em nós. Durante todas as nossas existências, nós viemos tentando combater isso. E agora nós estamos aqui, no melhor lugar que poderíamos estar, com as melhores ferramentas, a melhor oportunidade que estamos tendo, que talvez pode ser única. Nós não sabemos. E o que nós vamos fazer dela? Tentar vencer o mundo ou vencer no mundo? O que nós vamos escolher? Porque dificilmente nós vamos conseguir vencer optando pelas duas coisas. Ou a gente vence no mundo para as coisas materiais, ou a gente vence o mundo íntimo, as nossas dificuldades. E aí sim, aquela paz que Jesus promete, que Ele fala para a gente, que nos daria paz, mas não daria como o mundo dá. Porque tudo que o mundo dá, ele é capaz de tirar. Você imagina qualquer coisa material que o mundo te ofereceu, ele pode te tirar de hoje para amanhã. Mas aquilo que é do Espírito, aquilo que é conquista, o mundo jamais pode tirar. Independente das tempestades que venham, independente das dificuldades que venham, das tormentas que estejam pela frente, se nós tivermos feito essa conquista íntima, em espírito, o mundo não é capaz de nos tirar. Ele só tira aquilo que pertence a ele. Se ele nos tirou algo, é porque não nos pertencia. Pertencia ao mundo. Porque o que é de fato nosso, o mundo não tira. A nossa paz, se nós tivermos conquistado. A nossa felicidade, se nós já estivermos alcançado, o mundo não é capaz de tirar. Porque essas coisas são efêmeras demais, são passageiras demais. Como podemos lidar dizendo que perdemos a felicidade se somos espíritos eternos? Se essa vida diante da eternidade não é nada. E isso tem um conceito lindíssimo que a gente aprende em cálculo, que me encanta e que traduz perfeitamente esse ensinamento de que a vida é nada, uma vida não é nada diante da eternidade. Quando nós pegamos uma vida, por mais longa que seja, vamos colocar aqui 110 anos, e dividimos por aquilo que nós vamos viver ainda. 1 trilhão de anos? Não, infinito é mais que 1 trilhão. 10 trilhões?
Não, o infinito também é mais que 10 trilhões. Imagine o maior número que você for capaz. O infinito ainda é maior que isso. E 100, 110 anos dividido por esse número infinito, não é nada. O resultado tende a zero. Não estou falando isso para que nós venhamos a desdenhar essa vida. Não. Mas é para que a gente entenda que é um piscar de olhos, às vezes, de dificuldade, de sofrimento que nós passamos, e uma eternidade inteira que nos aguarda, de felicidade plena, de conquista, de realização e de paz. O que é, às vezes, a gente passar por um segundo de dificuldade para que a gente possa, de repente, atravessar uma margem e estar no outro lado, feliz, realizado e pleno. É só nós mantermos a confiança que nós vamos conseguir fazer essa jornada da melhor forma possível, fazendo com que o Cristo possa entrar de fato na gente. Porque se muitos de nós estamos já convencidos de tudo o que ele vem nos trazer, Emmanuel vem nos dizer que poucos de nós estamos convertidos a essas verdades. Então falta fazer a nossa parte. E para a gente encerrar, eu queria mais uma vez deixar claro para cada um de nós a importância, a beleza dessa oportunidade que nós estamos tendo. Quantos amigos espirituais devem ter feito intercessões a nosso favor para que nós pudéssemos ter essa oportunidade? Porque nós sabemos que muitas das vezes não foi por mérito nosso, não foi porque merecíamos, mas é porque temos amigos desvelados no plano espiritual que intercederam por nós, que prepararam essa reencarnação com todo cuidado, com todo carinho, com todo amor, para que a gente pudesse chegar aqui, vencer as nossas dificuldades e retornar para a nossa verdadeira pátria melhor do que aqui chegamos. Para que a gente possa subir alguns degraus. Então vamos dar valor, vamos ser gratos. Eu queria deixar como uma última reflexão, uma mensagem que eu ouvi há uns dias atrás. Eu estava fazendo uma preparação para um outro estudo e eu ouvi um palestrante dizendo que em uma reunião mediúnica, um determinado médium chegou perguntando o porquê na vida dele ele passava por tantas dificuldades, que às vezes quando ele conseguia fazer uma reserva financeira, guardar um pouquinho, sempre vinha uma dificuldade, ou era um problema com um veículo, ou era um problema com a casa que precisava de uma reforma, ou era alguém da família que adoecia, e ele nunca conseguia manter aquele recurso guardado. Toda vez acontecia algo e ele precisava gastar aquele recurso. E aí o mentor espiritual dele se manifestou na reunião dizendo que era muito triste a fala daquele pupilo, porque toda vez que ele via que lá na frente ele ia sofrer algum tipo de problema, ele já aqui atrás preparava para que ele tivesse condições de resolver da melhor forma possível e passar por aquela dificuldade com o menor trauma possível, com o menor desgaste possível, porque ele tinha merecimento. E, no entanto, ele estava reclamando. E é isso que nós temos que perceber, que se muitas vezes estamos passando por dificuldades ou não conseguimos ajuntar isso, vamos ser gratos, porque lá atrás alguém se esforçou muito para que a gente tivesse condições de passar por essa dificuldade com a maior facilidade possível. Que Jesus possa abençoar cada um de nós na noite de hoje e que Ele esteja realmente
presente em nossos corações. Boa noite para todos. Eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou precisar me retirar agora. Eu tenho reunião mediúnica nas segundas-feiras, então não vou poder esperar o encerramento. Mas uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho que vocês sempre têm com a gente.